Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, capítulo 18. Vaso. Quanto às imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. André Luiz. A busca da perfeição espiritual sempre foi e continua sendo uma das orientações pelas religiões de um modo geral. No cristianismo, Jesus afirmou que deveríamos ser perfeitos, assim como Deus é perfeito. No budismo, a meta de todo praticante é alcançar a iluminação através da ação correta. Essa questão, porém, somente poderá ser bem compreendida dentro da perspectiva reencarnacionista, pois o espírito somente conseguirá atingir a perfeição por meio de múltiplas existências. Sem esse olhar, isto é, se entendermos que cada um de nós tem apenas uma única existência para atingir a perfeição, muito provavelmente a tendência será nos afastarmos do próprio caminho espiritual, por considerá-lo humanamente inatingível. Ou então passaremos a fingir que isso reflita a nossa realidade interior, vivendo uma religiosidade de fachada, exatamente aquela que Jesus tanto criticou nos escribas e fariseus. Não questiono o imperativo da evolução. Basta olhar a natureza para se dar conta de que ela é uma lei da vida. A espécie humana vive num permanente processo evolutivo, lógica, cujo desenvolvimento teve início há 6 milhões de anos, principiando com os pré-australopithecus, chegando aos Homo sapiens. Com mais razão, a lei da evolução também engloba as realidades do espírito imortal. Segundo o Espiritismo, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Iniciam a escala evolutiva na classe dos espíritos imperfeitos e, por esforços, alcançam a categoria dos espíritos bons, até um dia atingirem a condição máxima de espíritos puros, espíritos perfeitos. Da ignorância à perfeição, levamos milhões de anos de encarnação para a noite. Ninguém se desvencilha da carga de paixões e ignorância de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. Daí a razão das vidas sucessivas, experiências que o espírito vai tendo para construir a sua evolução, cujo prêmio outro não é que não a própria felicidade. A imensa maioria dos espíritos que se encontram na Terra, incluindo a mim, ainda é formada por almas imperfeitas, predomínio do ego. Estamos muito distantes dos perfeitos. Então, como entender de forma racional a busca pela perfeição? Compreendendo que ela é um processo longo, é uma estrada contínua, um horizonte distante que aponta para onde deveremos seguir e que baliza o sentido da nossa caminhada. Isso quer dizer que por muito tempo ainda
teremos de conviver com as nossas imperfeições, erros, fragilidades e ignorância. E de que forma faremos isso? Geralmente, aqueles que se lançam no caminho religioso buscam ardentemente a perfeição imediata. Tornam-se tão obcecados pela iluminação espiritual que se tornam perfeccionistas, demasiadamente exigentes, cobradores rigorosos, implacáveis com a condição humana, a sua e a dos outros. Tudo isso não me parece um caminho psicologicamente saudável, porque cria um antagonismo interno, uma falta de aceitação daquela porção nossa ainda não desenvolvida, que requer tempo, longo tempo, para ser amadurecida. Desse modo, se está uma insatisfação crônica, incurável, incompatível com o mínimo de alegria necessária para se viver relativamente bom. E, com essa perfeição, está muito distante de nós de duas. Uma, ou desistimos da jornada, desanimados com o inatingível, ou passamos a fingir virtude que não temos. Haveria então alternativa melhor, mais sensata e saudável? Uma história de Francisco pode nos ajudar a encontrar esse caminho. São Francisco trabalhava em uma olaria, atrás da capela do convento de Santa Maria, construindo um vaso que se aproximava à perfeição. Trabalhando por muitas horas, fazendo e desfazendo, alguns momentos se irritava por não alcançar. Chegada a hora da oração, ainda tomou conta dele, porque não conseguia rezar diante do Santíssimo. O pobre homem de Deus também não estava conseguindo se concentrar nas coisas mais simples e cotidianas da sua vida. Então, tomou uma decisão. Foi à olaria e quebrou o vaso, retornando à sua tranquilidade. O inatingível desejo de construir um vaso perfeito tirou a paz de Francisco. Nem rezar ele conseguia mais. Somente quando quebrou o vaso, aqui simbolicamente entendido como o desejo da perfeição, é que ele recuperou a paz. No meu caso, todas as vezes que não tive bons resultados, acabava me aborrecendo, porque nunca atingia o resultado desejado. O livro perfeito nunca consegui escrever, e sempre que tentava ficava frustrado, e a escrita não fluía gostosamente. Havia um de exigência meu humanamente inalcançável. E por mais paradoxal que possa parecer, quanto mais perfeito eu tentava ser, mais distante ficava daquilo que eu deixei de ser perfeito, dentro daquilo que a minha evolução naquele momento me permitia ser. É para se pensar. Não pense que estou pregando o abandono do nosso desenvolvimento espiritual. Não estou. Apenas prefiro fazer um aperfeiçoamento, não uma perfeição. Apenas desejo ser humilde ao admitir o que eu sou e o que por ora eu ainda não posso ser. Apenas desejo me conhecer e me aceitar como sou, sem me acomodar às imperfeições. Apenas desejo me reconciliar com os inimigos interiores, como ensinou Jesus, transformando a pedra de tropeço em estrada da minha evolução. Apenas desejo quebrar o meu vaso perfeito e viver na simplicidade